Olá para todos, todas e todos. Me chamo Luiz Paulo Carvalho e irei apresentar para vocês o trabalho Ética. Qual o cenário de pesquisa no Simpósio Brasileiro SBI? 2020 foi um ano decisivo para a informática na educação no Brasil. Enquanto a computação servia de suporte para a educação até o início de 2020, foi a pandemia de Covid-19 que mostrou o inverso. A educação tradicional só poderia continuar se amparada pela computação. Entretanto, uma tonelada de dilemas morais e éticos surgiram, muitos deles com desigualdade social e exclusão digital, nem tão novos assim. Os muitíssimos casos evidenciados pela pandemia são apenas algumas instâncias envolvendo dilemas morais e éticos no atravessamento entre educação, ética e informática. Neste trabalho, analisamos uma década de publicações do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, SBI, para elaborar um panorama da ocorrência de aspectos éticos. Lidamos com elementos explícitos, ética e moral, e secundários, de consentimento e Comitê de Ética em Pesquisa, CEP. Recorremos à metodologia de revisão sistemática da literatura para maior rigor científico. A ética estuda nossas práticas e ações e seus valores morais através da moralidade. São analisados dilemas e questões relevantes como os diversos que podemos perceber na imbricação entre educação, ética e informática. Esta análise serve tanto para a aplicação das pesquisas quanto para as pesquisas em si. Nesta edição, debatemos o repúdio à colonização por vir e a higienização relativa à colonização já estabelecida. Este debate é, também, ancorado à ética e, subsequentemente, à moral. Em nossos esforços, não encontramos trabalhos diretamente relacionados, principalmente em contexto nacional. Quando encontrados em âmbito internacional, a sua transferência ou generalização ao contexto brasileiro eram inadequados. A educação é um domínio fracamente generalizável e fortemente realístico, ainda bem. Trazer trabalhos relacionados com considerações, por exemplo, estadunidenses, já seria, por si só, imoral de nossa parte. A ACM também vem tentando avançar suas pautas e sua agenda moral através de suas políticas organizacionais e de pesquisas associadas. Entretanto, cabe reiterar que a ideia não é idolatrar ou copiar a ACM, mas usá-la como referência para a elaboração de nossos próprios caminhos. Pensemos a decolonialidade. Dividimos a pesquisa em subquestões, que serão abordadas na análise dos resultados. Analisamos apenas termos explícitos, sobre ética e moral em primeiro plano, sobre comitê de ética e consentimento em segundo plano. Ao tratarmos do ambiente de pesquisa e ciência, analisar os elementos associados à ética e moral na pesquisa é imprescindível. Neste caso, CEP e consentimento. E no caso do SBI, é muito importante também o assentimento, quando se trata de pesquisas com menores de idade. Seguimos dois passos de triagem ampla e triagem restrita. Na triagem ampla vieram todas as ocorrências dos termos de busca, independente de qualidade. Na triagem restrita, a qualidade é analisada e uma triagem aprofundada é realizada. Os trabalhos selecionados na triagem restrita seguem para a síntese qualitativa. No início, foram analisados 1.649 trabalhos. A triagem ampla levantou 175 e a triagem restrita, 13. Como podemos ver nesta tabela de sumarização da triagem ampla, há uma escassez de aspectos éticos nas comunicações científicas do SBI. Em 10 edições e mais de 1.500 trabalhos, menos de 5% citaram envolvimento com CEP. Menos de 10% explicitaram consentimento, seja a partir de termo de consentimento livre esclarecido ou não. Menos de 1% dos trabalhos trouxeram aspectos éticos com relevância, propriedade e qualidade ao ponto de aderência com nossa proposta. Aproximadamente 10% apresentaram quaisquer menções explícitas aos termos de busca, e se outros trataram de valores, não o fizeram citando ética ou moral. Os gráficos na tela indicam um aumento, tanto absoluto quanto proporcional, da ocorrência de aspectos éticos. Apesar do crescimento até 2019, em 2020 houve uma tímida queda.
Sobre CEP e consentimento, nenhuma edição ultrapassou 25 concorrências, o que é preocupante, pois 3 edições apresentaram mais de 200 trabalhos publicados. Dos 201 artigos publicados em 2017, por exemplo, apenas 3 apresentaram envolvimento com CEP. Esse é um tema muito sensível aos BI, porque muitas pesquisas têm a participação de crianças e adolescentes, onde estes deveriam explicitamente assentir com a participação na pesquisa e os pais consentirem. Em relação à síntese qualitativa, os domínios tecnológicos são diversos. Preuss et al. Afasta-se da tradicionalidade do software e lida com hardware, ressaltando que garantir a inclusão e manutenção de equipamentos, principalmente tecnologias assistivas, é uma necessidade moral para uma educação inclusiva e universal. Sobre o envolvimento ético, 2 lidaram com metapesquisa, como em Dantas et al., que respeitou a liberdade e a autonomia das crianças durante a validação do seu artefato, ouvindo-a e garantindo-lhe a autonomia de continuar na dinâmica ou não. 10 trabalhos lidaram com aplicação e 1 com as 2 modalidades, metapesquisa e aplicação. Em relação a consentimento e CEP, o resultado foi alarmante, como já dissemos anteriormente. E mesmo nos trabalhos selecionados para triagem restrita, o problema persistiu. 4 deles envolviam participação humana e nada de consentimento ao CEP. Em um dos trabalhos, jovens foram entrevistados sobre cyberbullying, e não se encontra menção a consentimento ou CEP. Sobre as instituições envolvidas, não houve discrepâncias significativas. Sobre metodologias de pesquisa, como já era esperado, a maioria se identifica como qualitativa. Entretanto, outros não expõem dados sobre o paradigma, metodologia ou método de pesquisa, mesmo que sejam ensaios. Essa informação é essencial em comunicações científicas. 2 trabalhos trouxeram princípios éticos formais, de maior quantidade em Moraes et al., que dialoga com a ética da justiça, ética do afeto, ética na praxis e ética na epistemologia. Alguns autores apresentam dificuldades e desafios próprios relacionados, em algum grau, à ética, como Schneider et al. Eles elaboram uma revisão sistemática da literatura e percebem uma alienação dos trabalhos analisados em relação a elementos críticos, como a negligência do tópico de privacidade nas obras de Internet das Coisas. Por fim, os ambientes de aplicação são majoritariamente instituições de ensino e educação, 6 trabalhos em universidades e 3 em escolas de ensino médio. Concluindo, analisamos mais de 1.500 publicações do SBI durante 10 edições, por uma década. Aproximadamente 10% foram selecionados pela triagem ampla e 0,8% pela triagem restrita. Mesmo que os números pareçam baixos, isso demonstra bastante espaço e lacunas para tratar de ética no SBI, enquanto as ocorrências aumentam timidamente pelos anos. Enquanto essa pesquisa foi limitada ao SBI, ela pode ser estendida para outras comunicações, como a Revista Brasileira de Informática na Educação e workshops dedicados ao tema, ou temas correlatos. Todavia, é importante pensar na situação de consentimento, assentimento e CEP atuais. Mesmo que estes elementos não sejam operacionalizados, deve ser justificado o motivo de tal. Não advogamos por uma cruzada ou inquisição ética no SBI. Entretanto, alguns elementos são imprescindíveis, como o respeito à ética em pesquisa ao expor a metodologia ou método científico, e posicionamento de elementos éticos como de fato são nos respectivos artigos. Agradecemos imensamente pela sua audiência. Esta pesquisa compõe o meu doutoramento, e caso queiram debater, dialogar, conversar ou apenas deixar opiniões, não hesitem em entrar em contato. Serão muito bem-vindos e será muito construtivo também.